O texto que nós estamos meditando sobre a comunhão dos santos diz respeito ao interesse da igreja em não perder tempo. O apóstolo Paulo fala disso. Olha, irmãos, o tempo se abrevia. Em 1 Coríntios, capítulo 7, do 29 ao 31, o tempo se abrevia. Aí nós vimos que o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, nós vimos isso. Aí agora estamos vendo, mas também que os que choram, como se não chorassem. Então isso é uma carta endereçada à igreja. Pode ver que ele fala no plural. Isto, porém, vos digo, irmãos. Então todos em comunhão, em união, em unanimidade, têm que considerar esse alerta. Tem que levar a sério essa advertência. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, e depois o irmão Lorivaldo vai dar também o parecer dele. Me diga uma coisa: por que nós não podemos servir a Deus chorando, tristes? Por que não? Por que nós temos que servir a Deus? Porque nossa comunhão e nosso trabalho para Cristo tem que ser como se não chorássemos. Os que choram como se não chorassem. Qual é o problema da gente servir a Deus, fazer a obra dele, estar na igreja, pregar o evangelho, fazer tudo chorando? Os irmãos aí têm algo a dizer a respeito disso? Por que, irmãos, nós não podemos fazer o trabalho tristes, abatidos? Porque a gente tem que viver como se não estivéssemos tristes, como se não tivéssemos motivos para estar tristes. Pega ali e leva para a irmã Betânia. Em primeiro lugar, a gente deve guardar as nossas mágoas para nós mesmos. Encoste mais, irmã, por favor. Ninguém deve ver que a gente está chorando, porque as pessoas não ficam tristes com nossa tristeza. Aliás, elas se alegram em ver nossa tristeza. Então, para estarmos falando de Deus, pregando a palavra, a gente tem que estar sempre com um sorriso largo nos lábios, porque é assim que Deus quer. Deus quer ver a gente feliz, quer ver a gente sorrindo, mesmo que o coração da gente esteja sangrando. Mas não devemos demonstrar de jeito nenhum, principalmente para o ímpio. Amém, é verdade. Isso que a irmã colocou é interessante. Por quê? Porque o ímpio, aquela pessoa que não gosta do evangelho, ela quer motivos para envergonhar a gente. E se ele vê que a gente é abatido, triste, desanimado, isso vai ser um ótimo motivo para que ele desmoralize os cristãos. Porque ele poderia muito bem dizer: como é que esse Deus que ele prega é tudo isso? Se eles não têm alegria, se a alma deles é essa tristeza deprimente, como é que eu vou servir a um Deus desse? Então, isso pode dar munição ao inimigo para que o evangelho seja envergonhado com a nossa ignorância. Porque a gente fica triste, não é porque tem motivos para ficar triste. A gente fica triste porque a gente é ignorante, porque a gente não consegue entender tudo o que temos recebido de Deus, porque a gente não consegue se aprofundar em tudo que nós já recebemos e ainda nas coisas que estão prometidas para nós, que nós ainda vamos receber. Por não entendermos a profundidade disso, os problemas que nada significam acabam nos abatendo, nos entristecendo. Irmão Lorivaldo, por que nós não podemos viver esse evangelho chorando, tristes, abatidos?
Olha, irmão, porque se a gente ficar abatido, a gente vai levar aos nossos irmãos uma mensagem negativa. Então, mesmo perdendo, a gente tem que estar sempre alegre. Porque quando a gente ganha, não lembra de agradecer a Deus, só lembra de cobrar a Deus no momento de fraqueza. Não, a gente tem que sempre estar com a cabeça erguida e alegre constantemente, levando esta alegria, esse amor, porque tudo que vai nesse mundo dessa maneira, pelo lado negativo, isso vai lhe passar. É um momento de pouco tempo, tudo passa. Então vem um momento de alegria, tudo de bonança, tudo aquilo que Deus determinou para nós. Então a gente sempre tem que agradecer a Deus e glorificar Ele, tanto nos momentos ruins como nos momentos bons. Porque se a gente levar aos nossos irmãos uma mensagem que não seja de edificar os irmãos, como vai ficar os nossos irmãos tristes? Então a gente tem que ter sempre alegre, mostrar a alegria, o amor, a união, sempre estar sempre assim, unido um para com os outros. Amém. Então a irmã tocou em um ponto, o irmão Lourival tocou em outro ponto. A irmã tocou no ponto das pessoas que não conhecem o Evangelho, vão ficar estranhando. Essa pessoa fala tão bonito de Cristo, mas vive tão triste. Tem alguma coisa errada aí. E também para os nossos irmãos que já conhecem Cristo, que sabem como Ele é glorioso, como é majestoso, como é bom servir a Ele, seguir a Ele. Esses irmãos que estão animados podem ver a nossa tristeza e de alguma forma se abater com ela, né, irmão? Pode ficar triste também. Então, como é que nós podemos vencer a tristeza? Nós vimos semana passada que é tendo ocupação, que é se ocupando com o trabalho. Muitas vezes você está desanimado porque você não faz nada. Você vem para a igreja, vive sua vidinha, vai lá fora, não faz nada por Cristo, só vive aquilo que diz respeito a algum retorno material, a algum retorno físico. E essa falta de ter o que fazer, essa falta de ocupação te abate espiritualmente e você desanima, certo? Pega a mão no arado e siga mesmo trabalhando para Cristo e depois me diga se você tem tempo para se abater, para desanimar. Só que hoje nós vamos ver uma questão também, além disso, né, da importância da ocupação, um fato que aqueles que estão ocupados, aqueles que estão com a mão na obra, eles correm o risco também de se entristecer, chorar e desanimar. O que é que vocês acham? Sim. Então, tanto os que nunca se ocuparam se abatem, como os que estão ocupados também se abatem. E esse texto vai falar disso. Os irmãos leram aí, os irmãos identificaram o que foi que desanimou Paulo de pregar nessa cidade. Veja, quando Silas e Timóteo desceram a Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Então Paulo estava lá na Macedônia pregando especificamente para os judeus, certo? Ele estava ocupado, não estava? Ele se manteve nesse ânimo. Os irmãos identificaram aí? Paulo se manteve nesse ânimo de pregar para os judeus, de pregar para eles, de ver eles se convertendo. O que acham? Eu acho que não, Beto, porque os judeus opondo-se, está entendendo? Eles blasfemando, está entendendo? Eles não criam naquilo que Paulo pregava, tinha aquelas dúvidas. Então Paulo pregava a verdade e eles não queriam dar ouvido à verdade. Aí chegou o ponto de Paulo ficar entristecido. Olha, Paulo sacudiu as vestes, né, e disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Então, o ânimo dele mudou ou não? Mudou sim.
Veja, ele não desanimou no sentido de dizer, eu nunca mais prego, eu nunca mais faço a obra. Mas ele pensou que ali já tinha dado. Então ele ficou tão triste com essa rejeição dos judeus, que ele pegou suas vestes, jogou e disse, sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Meus irmãos, nós desanimamos. Nós ficamos tristes com a obra que fazemos para Cristo, por falta de visão, por falta de saber o que está acontecendo por trás das cortinas, por falta de não entender as coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. A gente desanima, porque nós fomos treinados pela corrupção do homem no interesse das coisas materiais. Aquilo que a gente vê, a gente acredita. Aquilo que a gente toca, a gente diz, ah, sim, agora sim. Aquilo que a gente observa acontecendo, a gente põe fé. Ou seja, muitas vezes nós fazemos a obra de Tomé, de só se animar, se ver e tocar. Mas espera aí, é assim que Deus se agrada? Não. Pelo contrário, Jesus Cristo o repreendeu e disse, Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Porque você me viu, você creu? Isso não é nada. Bem-aventurado é o que vai crer sem ver. Então, meus irmãos, esse ensinamento precisa ser vivido por nós. Porque eu vou me animar só quando ver que a igreja encheu? Agora sim, por exemplo, isso é covardia, hipocrisia minha e falta de visão, falta de crer que Deus está trabalhando por trás daquilo que a gente vem fazendo. A gente só precisa de uma coisa, e eu vou dizer aqui, não precisamos. Nós não precisamos encher a igreja. Nós não precisamos que os crentes aqui todos sejam compromissados e fiéis. Não é disso que a gente precisa. Sabe do que a gente precisa? Só ser fiel. Somente fazer o que Cristo mandou. Essas outras coisas que eu falei, quem é que vai dar? Deus. É Deus. É só Ele que pode, certo? Então veja que até Paulo se deixou enganar por essa visão distorcida do que ele estava apalpando ali. Veja, ele presenciou uma coisa, ele pregou com todo amor, com todo interesse, e os judeus opuseram-se a ele e blasfemavam. Isso irritou tanto Paulo que ele pegou as vestes, né? Ele sacudiu suas vestes e lhes disse, agora, como quem diz assim, estou tirando até a poeira de vocês que caiu sobre mim. Agora, o sangue de vocês vai ser sobre a cabeça de vocês. Eu dele estou limpo. Desde agora, vou para os gentios. Mas, era isso que estava acontecendo. O que ele viu, não tinha judeus se convertendo. Era isso que estava acontecendo. O que os irmãos leram aí? Não, estava assim. Quem? Depois desse momento é que o judeu começa a se converter. Isso. E também os gregos, né? Veja, o que é o versículo 8? Leia aí, irmão, por favor. Glorival. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Olha só, meus irmãos, o que Paulo tinha visto era um pedaço da verdade. Só que Paulo não sabia o que o Espírito Santo estava fazendo por trás. Então ele se apoiou naquilo que ele presenciou, desanimou e disse, parar de pregar eu não vou não, mas aqui eu também não prego mais. E vocês vão ser culpados disso. Pode falar aí, irmão. Essa parte é do homem mesmo, né? Porque
Coisa cruel é você pregar o evangelho, teus irmãos, família, ou de casa, ou vizinho, ou então pessoas da mesma cidade zombar. É ou não é? Desanima, dá. E era o povo de Paulo, o povo que é do meu sangue. Isso aí já havia, porque nós voltando, né? Aí nós vai lá para Jonas. Jonas não ficou esperando em ver o povo se converter, não, rapaz. Jonas ficou esperando Deus mandar fogo e destruir aquela nação. É a mesma revolta de Paulo, não é? As coisas se encaixam numa medida que eu estou ensinando a palavra, é a verdade, eu quero ver o fruto. É verdade. Isso é natural do ser humano. Mas o fruto não vem nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Júnior, nem dos irmãos. Quem dá o crescimento, quem é? É o Espírito Santo. É Deus, né? Através do Espírito Santo. Não foi isso que Paulo depois reconheceu? Isso. Então isso é parte. O irmão vai falar? Sim, irmão, mas a gente tem que entender uma coisa, viu? Porque os próprios irmãos carnavam aqui na terra de Jesus não deram crédito a ele. Quando ele ia para Galiléia, o que foi que eles disseram? Não queria que Jesus fosse para outro local, porque achava que se Jesus fosse a sua própria nação ali na Galiléia, não ia ter vantagem nenhuma. E pelo contrário, Jesus foi e deu muitos frutos, né, irmão? É interessante isso também, porque se aplica com o mesmo contexto de Paulo. Jesus Cristo não desanimou, Jesus Cristo continuou sua missão, e depois os irmãos de Jesus se converteram, né? E aí, observe, não é que tem que ser no nosso tempo, não é que tem que ser com as pessoas que nós queremos, mas tem que ser no tempo de Deus e com as pessoas que Deus escolheu. Se a gente começar a entender isso e perceber que Deus trabalha também no silêncio, de maneira que ninguém ouça, de maneira que ninguém perceba. Lembra do fato de Elias, que a gente estudou também nesse ponto? Elias lá no monte, e aí é fogo destruindo, e Deus passando ali, e o fogo destruindo tudo. Ele disse: agora Deus vai me revelar, Deus vai falar. Nada. Aí depois um terremoto, caindo tudo. Ele: é agora, Deus. Nada. Depois um vento, destruindo tudo, caindo pedra, caindo árvore. É agora. Nada. Aí uma brisa bem tranquila. Aí Deus: Elias. Irmãos, a gente precisa estar sempre animados, não pelo que nós vemos, mas pelo que Deus prometeu. Deus vai honrar todo servo que for fiel. Não tem outra possibilidade. Pode falar aí. Até porque a missão da igreja e do irmão ou dos irmãos é pregar a palavra, ensinar. Só, é pregar a tempo e fora de tempo. Tempo a tempo e fora de tempo. E desde com o Senhor. O salmista disse: eu dei a palavra, e grande era o exército que caminhava. Com o tempo o exército de Deus vem. Lembrei também de uma coisa aí, né? Eliseu, quando estava orando, né, cercado de inimigos, e ele no monte, só ele e o servo dele, e o servo em desespero: estamos perdidos, não tem para onde fugir, eles vão nos destruir. Elias: homem, fica calmo, tu não sabe o que está acontecendo. Os olhos deles diziam uma coisa, mas por trás das cortinas, por trás de tudo que ele presenciava, tinha algo muito grandioso acontecendo. Aí Eliseu ora e diz: Senhor, abre os olhos desse menino. Vai, abre. Quando Deus abre os olhos, o que é que o menino vê? Um exército celestial de anjos fechando tudo. Não precisou nem eles matarem um, só cegou todo mundo. E aí Eliseu leva pela mão todos para o rei. Mas veja, irmãos, por trás existem coisas acontecendo. Nossa pergunta é: estamos sendo fiéis? Se sim, vamos confiar que o trabalho está acontecendo. Se a gente prega a verdade, se a gente ama os irmãos, se a gente ora pelos irmãos, se a gente cuida dos irmãos, se a gente prega a palavra, se a gente faz o que precisamos fazer,
Não precisa se preocupar, o resto é com Deus. Deus vai fazer o que precisa ser feito. Pode falar também. É onde Paulo mesmo escrevendo, né, lá em Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus. E é mesmo, senão o homem se exalta. Justamente. E Cristo, Ele quer essa confiança. Ele não quer que a gente confie pelo que sente ou pelo que vê. É pelo que crê. É pela fé que Ele quer que a gente confie. Então, se eu pensar, ninguém vai ousar me fazer mal, então eu vou pregar o Evangelho tranquilo, porque Cristo está me protegendo. E eu pensar no sentido físico, no sentido material, uma pessoa vai lá, me dá um bofetão, uma facada, e eu digo, desanimo, por quê? Porque eu pensei que Cristo não ia deixar ninguém me fazer mal. Não é isso. Aquela pessoa só fez o mal porque Cristo disse, vá, faça, eu quero, porque eu tenho algo a ensinar a esse meu filho, a essa minha filha. E essa pessoa vai. Mas se a gente não entender isso, a gente só vai viver fundamentando o nosso ânimo nas coisas que a gente presencia, nas coisas que a gente sente. E não é por aí, certo? Viver como se não chorasse é viver pela fé, sabendo que por trás do que está acontecendo há um trabalho belíssimo acontecendo, sabe? Sendo realizado. Veja aí o que ele diz, porquanto estou no 10, porquanto estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Quando Paulo disse, aqui não tem mais eleito, aqui não tem mais ninguém, a prova é do que eles estão fazendo, eu pregando e eles blasfemando. Já que não tem ninguém aqui, eu vou me embora pregar para os gentios. Aí Jesus Cristo disse, não, ainda tenho muito povo nesta cidade. Mas como é que a gente sabe, irmãos? Não tem como saber, não é? A gente deve pregar acreditando que há. Mas pode dar errado, as coisas podem até piorar. Eu não vivo pelas coisas que dão certo. Eu não vivo, eu não desanimo porque as coisas pioram. Porque eu sei que por trás de tudo isso que eu estou sentindo, vendo, existe um trabalhar muito superior a isso que eu estou realizando. E aí Paulo entende e fica ali mais 1 ano e meio. Mais 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus àquele povo. Então, meus irmãos, vamos confiar, né? Não vamos desanimar. A gente tem motivos sim para fazer o trabalho. E quando a gente não faz, muitas vezes se usa a desculpa, não é? Não, eu não vou porque, e aí eu estou cansado, ou senão tem muita coisa que eu já fiz, ou senão não adianta, esse povo não vai ouvir, não adianta, porque, e você vai arranjando desculpas. Mas lá no fundo é mais o interesse pela preguiça. É o interesse pelo comodismo, não é pelo ficar em casa, sentado, parado. É justo, irmãos, irmão Glorivaldo, a gente, porque está cansado, desanimado, a gente não pregar, não fazer o trabalho que Cristo nos manda. A preguiça é um bom caminho? Não, é errado. Porque a gente tem um exemplo, Isaías, no capítulo 6, verso 8 por diante, em que Deus manda que Isaías vá, pregue aquela grande nação, para que eles vendo não percebam e ouvindo não entendam e venha a ser salvo. Isaías mesmo sabendo que aquele povo era um povo mau, um povo que não agradava a Deus, que não ia ter salvação, mas ele foi com boa vontade e pregou o que Deus mandou que ele fizesse. Muito bem, irmão, foi bom lembrar isso daí, né? Porque também o nosso trabalho é fazer o que Cristo mandou, não é fazer com que a obra cresça. Esse fato de Isaías é interessante, por quê? Porque Isaías foi pregar para um povo que Deus disse que não ia se converter. Vá pregar, Isaías, e olha, ninguém vai lhe ouvir. E ele pregando, já sabendo disso, que ninguém ia ouvi-lo, mas ele foi fiel, né? É o que a gente precisa fazer. E observe, nada de se apoiar na tristeza para justificar a preguiça.
Provérbios capítulo 6, o versículo 6 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Ou seja, Deus está dizendo: ó preguiçoso, tu é pior do que um animal irracional. Vá pelo menos aprender com quem é irracional, que o caminho não é a preguiça, que o caminho não é o desânimo. E aí, meus irmãos, nós não temos tempo, ainda de continuar nessa questão, mas a gente vai ver, as obras, elas precisam testemunhar a respeito de Jesus. Se a gente não tem obras, se a gente não se une em harmonia, em comunhão, para todos juntos fazermos a obra, nós não teremos o que testemunhar de Jesus Cristo. Veja o que diz aí no Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 36. João, capítulo 5, versículo 36. Diz assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Isso é Jesus falando. João, ele tinha testemunho, mas Jesus diz: o meu é maior. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Como é que você sabe que alguém de fato é um enviado de Cristo? Como é que você poderia saber que Jesus Cristo era enviado do Pai? Observando as obras que ele fazia. Agora, meus irmãos, vamos ser sinceros. Se for para as pessoas testemunharem a respeito das obras de Cristo em nós, quantas pessoas vão dizer realmente que pertencemos a Cristo? A gente precisa analisar isso. Olha, é através do que você vive, fala e vive. Se você só fala e não vive, isso não é realizar a obra que o Pai te confiou. Mas o Pai confiou uma obra a Cristo, Cristo realizou essa obra, essas obras testemunhavam a respeito de Jesus, de que ele era enviado do Pai. Mas e você? Foi enviado? Você é um enviado? O que é que a irmã diz? Que a irmã, entrega aí também a irmã para... A senhora é uma enviada de Jesus, irmã? Eu creio que sim. Certo. Se a senhora é uma enviada, nós também cremos que somos o enviado por Jesus. O que é que dá provas de que de fato nós somos? O mundo pode identificar que nós somos enviados por Jesus como? Porque somos diferentes. Somos diferentes em tudo. Pode encostar, viu? Em que sentido? No proceder, no andar, no falar, no agir. Isso mesmo. E isso que a irmã está dizendo é o que nós vamos ler ali no capítulo 20, ainda do Evangelho de João. Vamos terminar com esse texto, porque o horário já chegou, 20, do 19 ao 21. Veja o que diz. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, no domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E, dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz sejam convosco. Assim como o Pai me enviou. Ele diz o quê? Eu também vos envio. Então, assim como o Pai me enviou, para quê? Para que eu dê testemunho de que de fato Ele me enviou. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Então nós precisamos ter essa união, essa comunhão e entender a nossa missão.
nós fomos enviados, irmãos. Mas como Jesus Cristo disse, um enviado tem que dar um grande testemunho. E o principal é a palavra de Deus. E esse testemunho são as obras que Jesus confiou para a gente. Pode falar, Altamir. Sim, aí temos que ter as obras segundo a palavra de Deus. Se somos enviados, então temos que fazer o serviço de Cristo. Se nós não anunciarmos o Evangelho, somos enviados de nada. É verdade, Altamir. É anátema a nossa pregação. É uma verdade dura, mas é uma verdade. Veja, Jesus Cristo deixa claro qual é o papel de um enviado, quando ele relata o que ele fez. Porque as obras que o Pai me confiou, então veja, um enviado recebe confiança, recebe obras e confiança. Tem muitas obras em nós que precisam ser postas em prática. E essas obras foram confiadas a nós. Me confiou para que eu as realizasse. Então a gente tem que fazer isso, porque fomos enviados. Essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Então, meus irmãos, o que vai testemunhar a respeito de Israel são as obras que ele realizar por Cristo. O que vai testemunhar a respeito de Jamile, de Pestra, da irmã Betânia, de Altamir e de Arturo e do irmão Lorivaldo e de mim. O que vai testemunhar são que nós fomos enviados, são essas obras que nos foram confiadas e que nós estamos realizando. Do contrário, é como Altamir disse, a verdade vai ser cruel conosco. Nós não fomos enviados por ele. E só não é enviado por ele quem não é dele. Sabe? E isso daí é muito sério. Então, meus irmãos, saiamos daqui conscientes de que temos muitas obras a realizar, que testifiquem que nós somos sim enviados por Jesus, tá? Vamos agradecer ao nosso Deus por mais esse momento que tivemos e ter o nosso também momento ágape. Oremos. Senhor Deus e Pai, santo e soberano, obrigado, Senhor, porque nos tiraste do nosso lar, de nosso conforto, para um conforto espiritual, algo muito maior, Pai amado, que qualquer conforto que o mundo poderia nos dar. O conforto de estarmos com nossos irmãos, aqueles que creem como nós, aqueles que te amam, Pai, como nós te amamos. Essa presença com os irmãos é maravilhosa. Não deixa, Pai, que a tristeza, que o choro, as angústias da vida faça com que a gente perca o prazer que há nessa comunhão a qual estamos agora. E também, Senhor, que a gente possa continuar se alimentando de Tua Palavra e que a gente possa dar testemunho de nossas obras, de que o Senhor nos enviou. Ajuda-nos a sermos fiéis. Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pronto, irmãos, podemos nos confraternizar.